Fala, meu povo! Esse vídeo aqui tá impactante, meu Brasil. Então, assista esse vídeo até o final. Já chega amassando o dedão no like. Se ainda não for inscrito, botão abaixo escrito inscreva-se. Compartilha esse vídeo porque é um vídeo muito importante. Os togados já começaram até a vender os seus bens, tentando vender, na verdade, os seus bens nos States, porque sabem que não vão mais poder ir para lá, porque senão vão, ó, pro xadrez. Vamos juntos assistir mais um vídeo para a gente entender certinho o que está acontecendo. Isso porque ontem saiu uma reportagem do jornalista competente, um jornalista competente do Metrópolis, Paulo Capelli, que endossa exatamente o que eu comentei com vocês na semana passada, de que o contexto internacional é importantíssimo para nós entendermos tudo o que está acontecendo. O que diz a manchete do Paulo Capelli? Trump agirá contra Lula se relatório sobre Moraes for contundente. E aí vem o subtítulo. Relatório que a OA prepara sobre a atuação de Moraes pode levar a uma ofensiva nunca antes vista dos Estados Unidos de Donald Trump contra Lula. E aqui eu tenho que pontuar algumas coisas. A primeira delas é a seguinte, sendo objetivo. Eu não morro de esperanças de que esse relatório do Pedro Vaca vai ser maravilhoso. Se vier, será, com poucas dúvidas, se vier maravilhoso, vai ser, de certa forma, uma surpresa para mim. Se vier um relatório maravilhoso. Mas o que eu espero é que, mesmo diante da militância dele lá do Pedro Vaca, pelo menos ele traga um relatório dando uma no cravo e uma na ferradura. Ou seja, vem um relatório com aquela história de realmente o Brasil e as cortes brasileiras ultrapassaram os limites, mas eles estavam combatendo uma ameaça real à democracia, o Brasil viveu um momento muito complicado, o presidente Bolsonaro está sendo denunciado por golpe de Estado, houve até tentativa de assassinato do Moraes, 8 de janeiro, enfim, toda aquela falação que na verdade não tem nenhuma substância. Mas é a forma de dar um cravo e uma na ferradura. Qual é a parte que realmente interessa, caso o relatório venha dessa forma que eu espero? A parte que nos interessa é a parte na qual é admitido pela OEA que o Supremo Tribunal Federal ultrapassou os limites. Vejam, este sempre foi o argumento da esquerda. Este sempre foi o argumento da esquerda. Ele só nunca foi colocado no papel. As pessoas admitem que a Suprema Corte se utilizou de medidas excepcionais, ou seja, nós estamos debaixo de um governo de exceção, é isso que significa um governo de exceção, mas tudo era feito em prol da defesa da democracia. Só que a Suprema Corte nenhuma do mundo pode ultrapassar esse limite, até porque ela não é um órgão político. O presidente é outra história, o presidente é um político, faz parte da discussão política, mas a Suprema Corte não pode fazer isso. E aí nós teremos um documento da OEA dizendo que, de fato, os Estados Unidos passariam a fazer... de fato, o Brasil vive uma ditadura e daria instrumentos para que os Estados Unidos pudessem fazer pressões mais efetivas. Não pensem que é o único instrumento. Os Estados Unidos já estão fazendo a pressão. Essa pressão só vai se tornar mais efetiva. Lembre-se, o governo Trump ainda não completou um mês. Nós estamos na 4ª semana do governo e ele não completou ainda um mês. Completa um mês neste dia 20. Mas, essa semana eu fiz um comentário na página do Ministério das Relações Exteriores, meio misterioso. De vez em quando eu pareço até o Carlos. Eu sou misterioso. Mas isso porque eles fizeram um post onde eles publicaram uma visita do senador Steve Daines, de Montana, ao Brasil, dizendo que ele havia se encontrado com o Alckmin. E aí o Alckmin ainda gravou um vídeo dizendo que o Trump tinha mandado um abraço para o Lula. Um abraço? O americano não manda abraço. No máximo, o presidente formalmente sent his regards, né, que é envia sua estima. Americano não manda abraço. O que é isso? XOXO?
O Trump não manda abraço, o americano não manda abraço. Já está a primeira mentirinha aí. A segunda foi que eles vieram com um papo. Bota pra gente logo o post, Bruno. Eles vieram com um papo de que eles tinham conversado sobre uma cooperação internacional. Deixa eu ler aqui. Ambos reiteraram o desejo de aprofundamento da tradicional parceria entre Brasil e Estados Unidos, bandeirinhas, porque eles são modernos, com base na identificação de convergência, e destacaram oportunidades de ampliação de comércio, investimentos e de fortalecimento de cadeias de suprimentos em áreas como minerais críticos. Provavelmente porque a conversa incluiu a venda de urânio para a China, da maior reserva de urânio do Brasil para a China, mas estou desviando do assunto principal. Né? Eu quero, aqui nos Estados Unidos, eu já expliquei para vocês, que eu fui lá no post e falei assim, fake news. Não foi este o assunto. Não foi isso que foi discutido. Digam a verdade para o povo e se vocês não fizerem, eu farei. Mas antes que eu fizesse, o Fábio Zanini, da Folha de São Paulo, um jornalista que eu não conheço, foi lá e publicou. E eu confesso a vocês que eu fiquei um pouco surpreso, porque a notícia... Tem a notícia aí, Bruno, do Fábio Zanini? A notícia que ele publicou, eu não sei quem levou essa informação para ele, porque essa informação estava restrita a um círculo muito pequeno. E estamos tentando apurar dentro do nosso círculo de confiança aqui quem foi que vazou essa conversa para esse jornalista Fábio Zanini. Mas, assim, eu tenho que dizer que ele de fato noticiou as coisas com riqueza de detalhes. Vamos ver aqui o que ele escreveu. Bannon leva a Rubio preocupação com denúncia de Bolsonaro. No subtítulo adiciona a seguinte informação. Ideólogo da direita americana e secretário de Estado conversaram há alguns dias sobre o cenário brasileiro. E aí vem o texto da matéria. Um dos ideólogos da direita americana, Steve Bannon, que não é só um ideólogo da direita americana, ele é estrategista-chefe do Trump, muito envolvido nessa última campanha do Trump, inclusive, manifestou em conversa há alguns dias com o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, preocupação com a possibilidade de o ex-presidente Bolsonaro ser denunciado pelo Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, no caso da suposta trama golpista. Gostei que usou suposta. Segundo o relato feito ao painel, por quem? O próprio Rubio concordou com essa avaliação e agregou que a denúncia seria muito mal vista pelo governo Trump. O secretário de Estado teria pedido então ao senador americano Steve Daines, do Partido Republicano. Steve Daines é um dos membros mais tradicionais aqui do Partido Republicano, é membro do Comitê de Relações Exteriores do Senado, que expressasse essa visão à secretária-geral do Itamaraty, Maria Laura da Rocha, durante o encontro em Brasília nesta última sexta-feira. O encontro, segundo o Ministério, no entanto, o tema não foi abordado na conversa. Aliás, os dois presidentes têm feito gestões junto a representantes do trumpismo para denunciar o que chamam a perseguição de Bolsonaro, especialmente caso se confirme a provável denúncia contra ele. É grande a expectativa por uma manifestação formal de Trump em defesa do brasileiro. Filho do ex-presidente, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, lidera o contato com políticos alinhados ao presidente dos Estados Unidos. Ele participará no final de semana do CPAC, Conferência da Direita Americana em Washington. No site do evento, ele é descrito como parlamentar, e de fato, não só Eduardo Bolsonaro vai participar do CPAC, como ele vai palestrar no CPAC, que é uma honra absolutamente incrível. Eu estarei com ele lá no final de semana. Aliás, hoje mesmo eu tenho uma live com o deputado Eduardo Bolsonaro às 8h pouca da noite. Dei uma olhada nas redes sociais, às 8h pouca da noite, para falar sobre interferência americana na eleição de 22 do Lula. Vamos falar mais detalhadamente sobre isso. Mas, resumindo, o que a Folha de São Paulo está fazendo, ela está desmentindo o Ministério das Relações Exteriores. E esse, de fato, um dos frutos da viagem que o deputado Eduardo Bolsonaro e eu fizemos a Washington. E não é segredo para ninguém que nós estivemos, de fato, no Departamento de Estado. Não é segredo para ninguém que nós estivemos com o Steve Bannon. Aliás,
eu estive, curiosamente, na própria sexta, no programa do Steve Bannon, tem um corte no canal do Paulo Figueiredo Show, e eu sou convidado com frequência do programa do Steve Bannon. A gente tem um cortezinho, Bruno, da forma como o Steve Bannon me trata? Paulo Fiergo Filo, a close associate with the Bolsonaros, particularly the President Bolsonaro and Eduardo, and a great friend of the show and a personal friend of mine. I've been very disturbed, brother, about what's going on in Brazil. A parte irônica, né, é que, é óbvio, o Steve Bannon e eu, de fato, nos tornamos amigos, mas ele até hoje não consegue pronunciar o meu nome em inglês, né, o meu sobrenome, né, Figure. Ninguém consegue pronunciar aqui. Aqui nos Estados Unidos eu sou só Paulo, né, não tenho sobrenome, sou tipo Cher. Não é segredo para ninguém que nós tivemos com diversas pessoas associadas ao Trump, com pessoas no Congresso, tanto aliados quanto políticos, como técnicos, e o objetivo foi justamente esse, causar isso que o Bannon acabou de repetir aqui. Eu estou muito preocupado com o presidente Bolsonaro, da ciência sobre a denúncia que está por vir nessa semana. Nós fomos lá avisar, explicar o teor da denúncia, explicar o que viria, por que o Brasil é importante. E a resposta dos Estados Unidos, eu tenho que dizer, veio de forma imediata, com o envio desse emissário por canal extraoficial, para falar: nós não gostamos nada dessa denúncia. E o Brasil pode, como provavelmente fez, falar: não, nós somos uma nação soberana, não há interferência no judiciário, tudo certo, o Brasil pode falar isso. Mas assim como o Brasil tem soberania para decidir se transformar em um Estado totalitário que viola os tratados internacionais, pode, os Estados Unidos também têm soberania para adotar uma política externa adequada a um país que está promovendo essas violações. E vejam, o problema aqui não é que um político de direita está sendo processado. É claro que ele poderia ter sido processado caso ele cometesse algum crime de fato. Mas é evidente, cristalino, o viés político dessas perseguições. É muito claro o caminho que está sendo traçado nessa história. E é muito claro, principalmente, que o presidente Trump sabe, porque ele foi vítima deste mesmo aparato de perseguição política através do judiciário. Ele sabe o que é ter uma oposição censurada. Ele sabe... Ele e o seu entorno estão absolutamente cientes, não só disso, como do papel que os americanos tiveram na implementação dessa censura e dessa perseguição à direita. Diga-se de passagem, não foi só nos Estados Unidos e não foi só no Brasil. Como nós vamos ver no discurso do J.D. Vance, que a gente vai tratar ainda no programa de hoje. Mas, sem dúvida nenhuma, o Brasil é o maior expoente desse tipo de perseguição política, financiada, volto a dizer, e promovida pelos Estados Unidos, da administração Biden. Então, o recado para as autoridades brasileiras está dado. Elas agora, a denúncia deve sair possivelmente entre hoje e amanhã, dizem algumas fontes, outras fontes dizem talvez na sexta-feira. Vamos ver quando virá. O Gilmar Mendes está dizendo que sai amanhã. Eu tinha uma outra fonte que me dizia que ia sair na sexta-feira. Mas a denúncia virá e confirmará o que nós dissemos nos Estados Unidos. Eu repito, o recado está dado. O recado dos Estados Unidos está dado ao Brasil. E me parece que os ministros do STF já receberam o recado. Eles já estão se preparando. Eu me lembro que a imprensa ridicularizava, quando eu vinha aqui no programa, falava: olha, isso não vai ficar por isso mesmo. As coisas vão mudar, virão cancelamentos de visto, virão sanções econômicas. E aí todo... Paulo Figueiredo, né? O risinho, argumento de puta. Risinho, argumento de puta, já dizia o Olavo de Carvalho. Agora o risinho das virou não tão risinho. Eu acho que hoje já há um consenso de que há cancelamentos de vistos e sanções econômicas, sanções financeiras, melhor dizendo, são absolutamente reais dentro do horizonte. E os próprios ministros já não estão levando na brincadeira. O próprio governo Lula já não está na brincadeira. Na semana passada, nós tivemos a notícia de que Lula
avisou a Moraes para ele não viajar para os Estados Unidos. Quem tem medo. Há alguns meses, saiu a notícia de que o Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal, teria colocado o apartamento multimilionário dele aqui em Key Biscayne, região aqui de Miami, à venda. O apartamento ficava no nome de uma empresa, está levantado, eu recebi um relatório até com o nome da empresa, os bens dos ministros já estão levantados, administrado pelo filho dele, Bernardo. E veio a informação de que o apartamento teria sido colocado à venda, o que indica que o Barroso já está se preparando para se desfazer dos ativos dele aqui nos Estados Unidos. O Barroso. E agora saiu essa notícia, trazida pelo canal Ancapso, e eu não posso confirmar, porque eu desconheço a fonte de verdade aqui. Eu até gosto das coisas que o canal Ancapso coloca, meu padrasto adora eles. De vez em quando eu assisto também, obviamente não é a mesma forma de visão, mas eles colocam coisas legais. E segundo eles, ele diz que teria uma fonte muito boa de que o Alexandre Moraes estaria transferindo seus ativos do BTG Estados Unidos para o BTG Brasil. Bom, vamos assumir que essa notícia seja verdadeira, o que eu repito, eu sou sempre rigoroso com vocês, eu não tenho como comprovar. Ele diz que tem uma fonte, então a credibilidade nesse assunto não é a credibilidade do Paulo Figueiredo, é a credibilidade lá do Ancapso. Mas eles disseram que tem uma fonte que confirma as informações. Vamos assumir que de fato existe, o Alexandre de Moraes tem ativos no BTG Estados Unidos. Eu acho interessantíssimo que um ministro do Supremo Tribunal Federal tenha ativos dolarizados. Porque, ou seja, enquanto o povo brasileiro se arregaça vendo o patrimônio derreter em dólar, né, o dólar sobe, o real se desvaloriza, o seu patrimônio vale menos. Mas o do Alexandre não. O do Alexandre estaria muito bem obrigado com os ativos dele dolarizados. Então, se essa notícia for verdadeira, pelo menos a gente fica feliz, né, de que o Alexandre agora está embarcando no mesmo barco que a gente. Que eu também tenho muito ativo em real. Que você bloqueou, né, Alexandre? Então, pelo menos agora a gente sofre junto com a desvalorização do real. Né? Ninguém solta a mão de ninguém. Agora, o mais relevante nessa história é que eu já percebi nesta e em outras oportunidades, como no próprio caso da extradição do Alan dos Santos, que o Alexandre e os demais ministros do Supremo Tribunal Federal não sabem porra nenhuma de direito internacional. Não sabem porra nenhuma. Eu sei muito mais de direito internacional, de como funcionam os mecanismos de cooperação internacional do que eles. Por isso que eu sambo na cara deles e os caras não conseguem fazer nada comigo. Aliás, acho que dá para eu dar esse teaser, como a gente diz aqui, nessa provocada aqui. Eu quero chamar a atenção para isso. Reparem sobre como o desconhecimento do funcionamento do direito internacional e achar que podem tudo vai ser a ruína do Alexandre de Moraes. Esse vai ser o nosso gatilho e aguardem. Eu não vou... Tudo que eu falo é o que eu sei que vai acontecer. Eu não falo coisa de tic-tac, etc, etc. E nem estou falando isso porque não depende de mim, única e exclusivamente. Mas prestem atenção, ouçam. Eu travei? Não. Ouçam o noticiário das próximas horas, ou dias, em tese horas, sobre como o desconhecimento do funcionamento do direito internacional vai ser o calcanhar de Aquiles do Alexandre. E especificamente sobre esse ponto, sobre a retirada de patrimônio dele dos Estados Unidos, meu Deus do céu, não adianta nada! Deixa de ser burro! Não tem nada que você possa fazer. Vou entrar no meu modo professoral, tá? Eu acho que não tem ninguém no Brasil que já tenha estudado mais esse assunto do que eu. Porque é algo no que eu estou trabalhando há bastante tempo. Isso que se chama de sanção, né? Sanção, o nome é sanção OFAC, OFAC Sanctions. OFAC significa Office of Foreign Assessments Control. É o órgão dos Estados Unidos
que gerencia ativos no exterior. Quando eles te dão, te colocam numa lista chamada SDN List, lista SDN, Specially Designated Nationals, ou também tem o nome de Blocked Persons List. Tá? Quando alguém entra nessa lista do OFAC, desse Office of Foreign Assets Control, quando alguém entra na lista de SDN, não é só nos Estados Unidos que a vida financeira dessa pessoa acaba, queridos. É no mundo inteiro. O sujeito tem que ser muito burro para achar que basta. Meus povos, a situação pode se complicar muito para essa turma aí. Ninguém imaginou que esses caras se transformariam em um Maduro, presos no seu país, sem poder viajar. E dizem eles que estão defendendo a dona Garcia, né? Dizem eles. Só que eles acham que eles vão ficar presos por um tempo, daqui a pouco os canhotos voltam, né? Daqui a pouco 4 anos, né? Isso aí é 4 anos, daqui a pouco a gente pode voltar. Eu acho difícil. Eu acho que lá nos States, essa turma aí não volta nunca. Nunca diga nunca, né? Mas eu acho que por pelo menos aí uns 12, 16 anos, esses caras não vão arrumar mais nada lá nos States. Durante uns 12 anos ou mais, essa turma não vão arranjar nada. E nesse período a gente acredita que o Brasil também possa se libertar das garras dessa turma aí. E eles não vão poder fazer o que fizeram e como fizeram em 2022. Porque senão corre o risco de sanções pesadas no Brasil. Se o Verde, que já como ele fala, declarado, né, ditadura, aceitou colocar o papelzinho lá para não sofrer sanção, e acabou continuando sofrendo porque ele deu o golpe. Imagina o Brasil, né? Então, se vir alguma ordem de cima aí, acho que a gente consegue ter o papelzinho saindo, ou que a gente tenha pelo menos a parada limpa, né? Sem a maracutaia, a malandragem desses caras aí. Vamos torcer para que o Brasil consiga se libertar o mais rápido possível, porque tá difícil. Tá difícil. Tá difícil no mercado, tá difícil no posto de gasolina. Tá difícil ser brasileiro. E aí a gente imagina, cara, e essas pessoas que acordam de manhã para pegar o busão? Se a pessoa não ganha o suficiente para ela comprar uma motoca, um carro, como essas pessoas estão vivendo? Como essas pessoas estão pagando suas contas? Essa pergunta, ela é dolorida. E você passa de carro, eu tenho o costume de fazer isso. Passo ali, na hora que o trânsito está bem devagar, você passa com o carro, você olha para o rosto, tem que olhar para o rosto das pessoas que estão no ponto de ônibus. Cara, você olha, dá pena, porque você olha assim, parece que a pessoa ela não consegue enxergar uma luz no fim do túnel, um escape, né?
Ela tá com aquela cara ali, cara, daqui a pouco eu vou ter que acordar de novo, fazer tudo isso aqui. Isso todo mundo faz, né, gente? Pelo menos aí, as pessoas que trabalham, acorda cedo, vai pro serviço, mas tem pessoa que ela tem que acordar 4, 5 horas da manhã e pegar o tal do busão. Muita gente, na verdade, pode ser que muita gente que me assiste aqui pega aí o busão. Cara, eu já passei por isso durante muito tempo. Cara, pegar busão é um negócio. Quando não sei, pra mim era. Ainda mais quando você quer visar algo lá na frente, quer tentar algo. Você olha para aquilo ali te come o seu dia, cara. Você tem que estar num ponto de ônibus 5 horas, 4 horas para você entrar no serviço às 7. Então você já perde ali de 2 horas, dependendo do lugar que a pessoa mora. Eu não sei nem que horas ela deve acordar. Aí você perde 2 horas para chegar, mais 2 horas para chegar no serviço, mais 2 horas para chegar em casa. Só aí já são 4 horas. Lá se foi o dia do cara. O cara chega em casa, ou a mulher, toma um banho, janta, deita, dorme, acorda, aí vai ter uma folguinha no sábado ou no domingo. E olha para a situação que o país está piorando. Vê que o seu dinheiro não dá para comprar nada. Nada. Não dá para fazer a compra do mês no mercado. Tá difícil. E aí você vai na internet, um monte de idiotizado, idolatrando o cara. Você falar, o ovo tá 27. Ah, na época do outro era 30. Mentira, gente. O carro do ovo passava R$ 12. É mentira. Café tá R$ 60 que lá na época do outro era 70. Mentira, cara. Essas pessoas não têm caráter. Era 70, nunca café chegou a esse valor. Mentira. É mentira. Tudo que você fala que aumentou, ele fala na época do outro era. Ah, o arroz era 60. Pô, 40. Ah, sinceramente, essa turma aí é triste. É triste. Eles falam, não tem que reclamar não. Já paguei 70 no quilo do café. Foi, pô. É falta de caráter, né?